Bora mergulhar de cabeça nisso. Hoje a gente vai dissecar as ideias de um dos caras mais influentes da história da política, John Locke. Pensa bem, se hoje a gente vive numa sociedade que bate no peito para defender coisas como vida, liberdade e propriedade, a gente deve uma boa parte dessa base teórica ao trabalho desse filósofo lá do século XVII. Nesta nossa análise, a gente vai desconstruir o pensamento do Locke, indo desde aquela visão super otimista que ele tinha da humanidade, até chegar na justificativa implacável dele para a rebelião popular. Para entender de verdade a engenharia que faz as democracias modernas funcionarem, desvendar esse pensamento é absolutamente essencial. Mas olha, para entender uma filosofia tão profunda assim, a gente precisa, antes de mais nada, colocar os pés no chão. As ideias do Locke não caíram do céu do nada, né? Elas surgiram num período histórico extremamente volátil, ali na Inglaterra do século XVII. Foi uma época marcada pelo salto nas manufaturas, no comércio, mas principalmente por um caos político que é até difícil de imaginar hoje. Sempre que a gente pensa nessas teorias políticas mais abstratas, é super importante lembrar que elas nasceram no meio do furacão, entre guerras civis e disputas violentíssimas pelo poder. Então, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, o contexto das revoluções inglesas. Depois, o estado de natureza. Passamos para trabalho e propriedade privada, o contrato social, o direito de resistência e fechamos com o legado duradouro de Locke. Ponto 1. O contexto das revoluções inglesas, o cenário sangrento. Como a gente acabou de ver, a filosofia de alto nível geralmente nasce de realidades onde as apostas são altas demais. É impossível separar o que o Locke pensava dos conflitos pesados da época dele. E isso ilustra muito bem aquele atrito histórico. A Inglaterra foi rasgada ao meio em 1640 por uma guerra civil brutal. O conflito ali era bem claro. De um lado, os monarcas da dinastia Stuart querendo um poder absoluto, sem ninguém para contestar. Do outro lado, o parlamento ganhando força junto com a burguesia, batendo o pé por liberdades comerciais e políticas. Esse cabo de guerra durou décadas e foi culminar só lá em 1688, na Revolução Gloriosa. Foi aí que o absolutismo caiu de vez, abrindo espaço para a Declaração de Direitos, a famosa Bill of Rights, logo no ano seguinte. E é exatamente nesse cenário caótico que entra a obra-prima do John Locke. Os dois tratados sobre o governo civil não foram só uma teoria no papel, sabe? Eles funcionaram como uma justificativa depois do fato ocorrido, uma legitimação da Revolução Gloriosa. O Locke, que inclusive chegou a ser exilado por se envolver com a oposição, entregou de bandeja o alicerce moral e ideológico que a galera precisava para justificar a queda do rei Jaime II e carimbar de vez a supremacia do parlamento inglês. 2. O estado de natureza, uma base para a humanidade. Para a gente tentar entender como surgiu o governo político, a gente tem que fazer um pequeno experimento mental. Como é que o ser humano vivia antes de existir o Estado? O Locke chama isso de estado de natureza, e é crucial entender a pureza dessa ideia. Ao contrário do que muita gente pensa, para o Locke, esse estado natural não era um cenário de filme pós-apocalíptico, cheio de caos e selvageria. Era um estágio pré-político, com certeza, mas marcado por liberdade e igualdade perfeitas. E tem um detalhe importantíssimo: não era uma terra sem lei. Tudo era governado pelas leis da natureza e pela razão humana. Na visão dele, as pessoas viviam juntas numa boa, numa paz relativa, com boa vontade e todo mundo se ajudando. Agora, o que faz a teoria do Locke ser tão fora da curva fica claríssimo quando a gente coloca ela lado a lado com outro peso pesado da época, o Thomas Hobbes. Para o Hobbes, o estado de natureza era literalmente um pesadelo. Uma guerra de todos contra todos, onde a vida era solitária, pobre, nojenta, brutal e, para piorar, curta. O Hobbes achava que o ser humano era movido pela pura desconfiança e por isso precisava de um governante absoluto, com mão de ferro mesmo. Já o Locke, ele injeta uma dose enorme de otimismo nisso. Ele enxergava harmonia e razão. Para o Locke, a gente já nasce com direitos naturais básicos muito antes de qualquer governo sequer pensar em existir. Mas o Locke não estava discutindo só com Hobbes. No seu primeiro tratado, ele precisou desmontar as ideias de um cara chamado Robert Filmer, que escreveu o livro Patriarca. O Filmer defendia aquela ideia de que os reis tinham um direito divino de governar, uma espécie de autoridade de pai, passada de geração em geração desde Adão. O Locke simplesmente tratorou esse argumento, destruindo a base do absolutismo monárquico. E a conclusão inevitável dele preparou o terreno para as democracias de hoje. A única, repito, a única fonte legítima de poder político é o consentimento das pessoas que estão sendo governadas, e não uma suposta linhagem divina. 3. Trabalho e propriedade privada. A mecânica da posse.
O salto conceitual aqui é gigante. Pensa comigo, se lá no estado de natureza todo mundo é livre e igual, como é que surge essa história de isso é meu? Como a gente passa do que é de todo mundo para a propriedade privada? A genialidade do Locke está em criar uma lógica muito elegante para isso, um passo a passo. Primeiro, ele assume que a terra e os recursos foram dados para todo mundo, em comum. Segundo, e aqui está a grande sacada, cada indivíduo é dono incontestável de si mesmo, certo? E, por extensão, dono do trabalho do próprio corpo. Terceiro passo. Quando alguém vai lá no mato, colhe umas maçãs ou planta trigo num campo, essa pessoa está literalmente misturando o trabalho dela, que é dela, com a matéria bruta que antes era de todos. Quarto e último passo. Esse simples ato de colocar suor e trabalho na coisa tira aquele recurso do estado comum e cria de forma totalmente legítima a propriedade privada. E o melhor, sem precisar pedir autorização para ninguém. Mas espera aí, tem um limite natural para isso, né? Lá no começo, o Locke argumenta que a propriedade era limitada ao que a pessoa conseguia consumir antes de estragar. Não faz sentido colher mais maçãs do que você aguenta comer porque elas vão apodrecer. E é exatamente aí que entra a invenção do dinheiro. Quando a humanidade concordou em dar valor para uns pedaços de metal brilhante, tipo ouro e prata, metais que não apodrecem, a gente conseguiu driblar esse limite do desperdício natural. Essa invenção mudou o jogo. Ela permitiu que as pessoas guardassem o valor do trabalho delas para sempre e, por consequência, aos olhos do Locke, isso liberou a acumulação ilimitada de riquezas e a desigualdade material entre as pessoas, de forma totalmente natural e legítima. 4. O contrato social. Escapando das inconveniências. Bom, se o estado de natureza é de boas, pacífico, e a gente já tem um sistema de propriedade funcionando perfeitamente, fica a dúvida: por que alguém abandonaria essa liberdade toda para criar um governo e se curvar a um monte de leis? O próprio Locke mata essa charada com uma clareza absurda. Ele diz que o governo civil é o remédio certo para as inconveniências do estado de natureza. E pensa bem, imagina uma briga de cerca entre dois vizinhos lá nesse estado pré-governo. Quem é que resolve isso? Sem leis no papel e sem um juiz imparcial, cada um é juiz do próprio caso. E a gente sabe como as coisas são. A raiva ou a sede de vingança podem transformar uma briguinha boba num ciclo sem fim de punições exageradas, gerando violência e botando em risco a propriedade de todo mundo. Então, o contrato social não é uma bandeira branca que a gente levanta por medo. É um acordo super prático para garantir segurança jurídica para todo mundo. Para organizar esse tal de governo civil, o Locke bolou uma divisão de poderes muito clara. O poder legislativo fica no topo como o poder supremo, exatamente porque ele é escolhido pela maioria da galera para criar as leis. Abaixo dele, mais separado e funcionando o tempo todo, fica o executivo, que tem o trabalho de fazer essas leis serem cumpridas no dia a dia do país. E, por fim, ele lista o poder federativo, que cuida das relações com as outras nações, tipo declarar guerra, fazer paz e fechar alianças. Reparem como essa divisão pioneira já tentava cortar pela raiz o perigo de deixar quem inventa as leis na mesma cadeira de quem aplica as leis. 5. O direito de resistência, a salvaguarda definitiva. Chegamos no ponto crucial, o day after, o dia seguinte da criação do governo. A gente entregou o monopólio da força, montou um poder legislativo supremo, tudo lindo. Mas, e se der tudo errado? Essa é a grande pergunta que fecha a lógica do Locke e que fez a obra dele ser um verdadeiro barril de pólvora. O poder que a sociedade delega para os governantes é um poder fiduciário, ou seja, é um voto de confiança gigantesco com um objetivo muito específico: proteger a propriedade, a vida e a liberdade. Mas o que acontece se o juiz da partida decidir roubar descaradamente contra o próprio time? O Locke não gagueja para responder isso. Ele tem uma cartilha bem clara sobre como lidar com a tirania. Ele lista os gatilhos exatos para o que ele considera uma rebelião 100% legal e justificada. Olha só, se o governo passa a violar de propósito a propriedade e a liberdade da galera, se começa a usar a força fora do que manda a lei, ele está na prática virando o agressor da história. Para o Locke, quando o governo age com essa arbitrariedade toda, é o próprio governo que entra num estado de guerra declarada contra a sociedade. E quando isso acontece, adivinha? O contrato rasgou. O poder não some no ar, ele simplesmente volta para as mãos de quem o criou, a comunidade, que ganha todo o direito de derrubar quem está lá e montar um governo novo em folha. Dá uma olhada nessa citação de peso do Locke. É essencial perceber como ele inverte a lógica tradicional. Não é a população que vira rebelde quando luta contra um tirano. A culpa é toda dos legisladores ou do monarca despótico.
São eles, os governantes, que ao tentarem escravizar a população, declaram guerra. Sendo assim, a resistência popular não é uma bagunça ou uma quebra da ordem, é pura autodefesa. É o jeito mais legítimo de se proteger contra uma agressão que foi institucionalizada. 6. O legado duradouro de Locke, moldando o mundo moderno. E é assim que a gente sai daquelas abstrações teóricas do estado de natureza e cai direto nas trincheiras das grandes mudanças globais. O impacto dessa justificativa estruturada para a rebelião não ficou trancado lá no século XVII. O impacto das ideias do Locke no mundo foi simplesmente absurdo e serviu de alicerce para quase tudo que a gente entende hoje como Estado democrático de direito. Ao bater o martelo de que a vida, a liberdade e os bens são direitos que existem antes mesmo do Estado dar as caras, ele cravou seu nome na história como o pai do individualismo liberal. Os textos dele cruzaram o oceano e botaram lenha na fogueira da Revolução Americana. A declaração de independência deles não só ecoa, como praticamente copia os termos do Locke para defender o direito inalienável contra a tirania. E não parou por aí. Essas mesmas ideias atravessaram o Canal da Mancha e ajudaram a fermentar todo aquele caldeirão que resultou na Revolução Francesa e na famosa Declaração dos Direitos do Homem. Essa nossa jornada pelas raízes do sistema político deixa a gente com uma pulga gigante atrás da orelha. Agora a gente entende a engenharia e as regras que fundaram a sociedade civil, desenhadas com tanta lógica, né? O grande objetivo dessa engrenagem toda, desde o seu rascunho intelectual, era proteger a nossa vida, a nossa liberdade e o que é nosso, impedindo que o governo virasse um monstro que ele mesmo deveria enjaular. E aí fica a provocação para a gente fechar. Olhando para o cenário de hoje, com as lentes desse contrato social tão antigo, será que as promessas originais desse acordo estão sendo realmente cumpridas? É uma pergunta para manter a gente sempre de olhos bem abertos, questionando e analisando o mundo ao nosso redor.